Fala aí, Mugiwaras, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais uma edição do Diário de Bordo, dessa vez do nono, né, dessa série. E vamos falar do arco de Little Garden, que foi adaptado nos episódios 4 e 5 da segunda temporada de One Piece, a série Rumo a Grand Line. O quarto episódio se chama Problemas Gigantes em Little Garden e o quinto episódio se chama Não Vale Fazer Cera. E os dois episódios adaptam os eventos dos capítulos 115 até o 129 do mangá, que abrangem o volume 13, Fica Tranquila, o volume 14, Instinto, e o volume 15, Em Frente, cuja capa é esta daqui. Mas, enfim, né? Vamos agora falar sobre as principais mudanças feitas no arco de Little Garden. Basicamente, primeira de todas, a Vivi ela não deixa claro como ela descobriu a identidade do Mr. Zero. No mangá, ela fala que ela e o Igaran seguiram a Miss All Sunday, ou melhor, a Miss All Sunday se deixou ser seguida. Também foi ela que caboetou os dois, né, para o Mr. Zero, dizendo que descobriram a identidade dele e tal. O Bunty, que é uma tartaruga gigante, ele não é visto na série. Ou seja, não temos indicação de como a Miss All Sunday escapou do Going Merry. Ou seja, na série ela só se atira para fora do barco e aí aparece a logo do episódio, né? No mangá não, no mangá ela se atira para fora do barco e sai montada numa tartaruga gigante. E aí, né, outra coisa é que os Chapéus de Palha, eles bebem no navio, né, alguns drinks que o Sanji prepara e avistam um golfinho gigante. Não temos isso no live action. Provavelmente questões de orçamento e também não agrega em nada na história essa cena. Então faz sentido pularem, né? Aqui na série nós vemos que a Nami, ela tá bem empolgada em explorar Little Garden. No mangá é o contrário, ela fica no Merry com o Soap, porque os dois estão morrendo de medo, até que eles conhecem o Brog, né? Nós não vemos nenhum outro animal gigante em Little Garden na série, além dos dinossauros. No mangá tem um tigre de dente de sabre e tal, e na série até tem. Nós vemos, tipo, quando eles estão chegando em Little Garden, dá pra ver um movimento na água vermelho como se fosse uma cobra gigante. Mas não aparece nem nada, né? Então só dinossauros. No início, a Vivi ela não quer explorar a ilha com o Luffy. No mangá, não. No mangá, ela se voluntaria, ela pede para acompanhar o Luffy. E aí vai ela, o Luffy e o Karu. E, inclusive, na série, ela passeia, né, no Brontossauro junto com o Luffy. No mangá, não. No mangá, o Luffy tá em cima da criatura até que é abocanhado sem querer. E aí chega o Dory e decapita o dinossauro, salvando o Luffy, né? Isso tudo foi mudado na série. Na série não, o Luffy e a Vivi estão lá, montados no Brontossauro, depois eles encontram lá a casa do Dory, né, e o conhecem. Inclusive a Vivi, ela menciona o pato de estimação dela, o Karu, que na série ficou em Alabasta. Infelizmente tiveram que cortar o Karu, né, porque já tava cara demais essa temporada, em questão de CGI, né. E pra quem não conhece, aqui está o Karu. Ele provavelmente vai estar na terceira temporada, né? E por que o Karu tá aqui na capa do mangá? Porque ele está com a Vivi desde Whiskey Peak na obra original. Aqui não, aqui o Karu realmente foi cortado, né? Tanto é que o arco, né? Os personagens com maiores destaque no mangá são o Luffy, o Usopp e o Karu. Como não tem o Karu, eles aumentaram o protagonismo do Usopp nesse arco. E que bom, porque o Usopp tá um monstro nesse arco no live action. Enfim, né? Uma outra diferença. Na série, o Brog, ele meio que... Ele termina de beber, né? E leva a Nami e o Usopp pra o almoço dele, né? Deles, pra fazer almoço pra eles, no caso. No mangá, não. No mangá, ele tá agachado conversando com os dois e um dinossauro chega por trás e o abocanha. Aí o Brog vai lá e decapita o dinossauro, né? Aqui não. Nenhum dos três chegou a se encontrar com o dinossauro na série. Só o Luffy, a Vivi, o Sanji e o Zoro. Inclusive, né, o Zoro e o Sanji, eles caçam o T-Rex juntos. No mangá, não. No mangá, o Sanji, ele tromba com o T-Rex e acaba com ele, enquanto o Zoro, ele confronta um Triceratops acreditando que é um rinoceronte. Inclusive, o tempo para acumular a log pose não é mencionado aqui na série.
Mas no mangá realmente deu um baita de um problema. Porque leva um ano para acumular log e o log pose apontar para outra ilha. E por isso que muita gente não escapa de Little Garden. Porque quando não é dinossauro, não é outras criaturas ou gigantes mesmo, poxa, a pessoa vai ficar presa por um ano numa selva pré-histórica. As chances de sobrevivência são mínimas. Fora que quando sai da ilha, né? Quando consegue sair ou se arrisca, tem aquele peixinho gigante dourado, né? O devorador de ilhas. Então, pois é. E é por isso que no mangá o Sanji, ele praticamente é um herói também, né? Quando ele vem com a Eternal Pose pra Alabasta. Mas enfim, né? Outra cena que foi cortada foi a introdução do Mr. Tree e da Miss Golden Week, que na série foi separada, né? O Mr. Tree, na série, ele já tá lá na ilha quando o Mr. Five e a Miss Valentine chegam, e a Miss Golden Week, ela tá lá fingindo estar chorando na selva quando o Luffy a encontra, né? No mangá não, no mangá os dois são introduzidos de férias na ilha Kyuka, que é uma ilha bem famosa na Grand Line pela galera ficar tirando férias e tal, curtindo o feriadão. A explosão da cerveja sabotada no barril, né? Na série, ela acontece no primeiro duelo entre o Dory e o Brog, ou seja, os Chapéus de Palha testemunham a briga, né? E aí o barril explode. No mangá, não. No mangá, eles lutam duas vezes nesse arco. A primeira vez, os Chapéus de Palha testemunham a briga. No segundo, não. O segundo duelo é quando o gigante já tá ferido, né? Inclusive, o Luffy e a Vivi, eles veem o gigante bebendo o barril e explodindo, mas o gigante mesmo assim vai pra luta, né? E aí que vem uma mudança no arco, porque na série quem bebe a cerveja sabotada é o Brog. No mangá, quem faz isso é o Dory. Eles fizeram uma troca, né? E aí, basicamente, o Dory, ele tava sozinho com o Luffy e a Vivi. E o barril veio do Brog. Ele sabe que não foi o Brog que sabotou. Então, possivelmente foi alguém da tripulação do Luffy. Só que o Luffy, ele diz, não, não é isso. Mas ainda assim, o Luffy sai na mão com o Dory. Ele deixa bem equilibrado, né? O Dory, ele desmaia de exaustão, de cansaço. Mas quando ele acorda, né? Tipo, o Luffy, ele percebe que tem mais alguém na ilha. O Dory, ele se desculpa, né? Por ter pensado que os Chapéus de Palha teriam feito isso. Mas, mesmo assim, ele vai pro duelo. Mesmo machucado. E aí, né? Graças a essa mudança de ter sido o Brog que bebeu a cerveja, o Luffy, ele não fica preso sobre a montanha. Porque o Luffy tenta impedir o duelo de acontecer, mas o Dory vai lá e bota uma pedra, uma montanha em cima do Luffy pra ele não se mexer. E aí, né, não é mostrado na série como a Miss Golden Week se encontra, né, com o Mr. Five e a Miss Valentine. Por quê? Porque ela já tá trabalhando para capturar os piratas, né? No mangá não, no mangá ela tava com o Mr. Tree na casa de cera quando a dupla assassina chegou em Little Garden. Inclusive, no mangá, o Zoro e a Nami são emboscados com clones de cera e aí são capturados pela Miss Golden Week. Na série não, na série ela usa o Color Strap para os dois ficarem com sentimentos bagunçados e a Miss Valentine é quem os captura. A Miss Golden Week, né? Ela se encontra com o Luffy e com a Vivi antes que eles possam enfrentar o Mr. Five e a Miss Valentine. E aí ela atinge, né, o Luffy com a Color Strap. Essa cena também é nova, porque no mangá o Luffy ele estava preso. E aí o Karu e o Sop ajudaram ele a se desenterrar dali. A Vivi já tinha sido capturada. Mas, enfim, os agentes da Baroque Works, eles não demonstram interesse em coletar as recompensas dos gigantes. O Mr. Tree na série só diz, ó, tem esses gigantes, eles podem dar trabalho, então matem esses dois, acabem com eles pra mim. E aí talvez o Mr. Zero poupe a vida de vocês, ou não mate vocês por terem fracassado em acabar com o Chapéu de Palha. No mangá não, no mangá, como a Baroque Works, né, fica juntando dinheiro, eles também são caçadores de pirata, eles querem essa recompensa de 100 milhões de cada gigante, ou seja, 200 milhões de beris, é muito. Inclusive, é o Usopp quem revela ao gigante vencedor sobre o golpe baixo da Baroque Works, né? Ou seja, ele fala pro Dory o que realmente aconteceu. No mangá, não. No mangá é o Mr. Tree quem fica se gabando da sabotagem para o Brog. Inclusive, o Mr. Tree, né? Ele aprisiona o vencedor, no caso, ele aprisionou o Dory, na caverna do Brog. Já no mangá, ele aprisiona o Brog no ar livre, né, no meio da floresta.
Temos aqui algumas menções, né, na série que podem vir a ser spoilers, então, por favor, deixem o vídeo no mudo, só tem o volume de novo quando eu fizer assim. Mas, basicamente, no mangá nós temos a menção à grande árvore de Elbaf e ao deus Sol Nika. Só que isso está acontecendo bem mais pra frente, nos arcos mais recentes do mangá. Aqui na série não, aqui eles já anteciparam essas menções, o que até faz sentido, né? A Miss Golden Week na série não está presente no momento em que os Chapéus de Palha são aprisionados em Candelabra. Por quê? Porque ela estava lá com o Luffy na praia fazendo piquenique. No mangá não, no mangá tá todo mundo junto e tipo a batalha mesmo contra o Mr. Tree, contra a Miss Golden Week, né? Tudo ocorre ali em Candelabra. Na série não, na série eles separaram mais a galera, né? Tanto é que na série ela é derrotada pelo Usopp antes que ele e o Luffy consigam enfrentar os outros agentes, né? No live action ela é derrotada pela própria Color Strap dela, ao invés do Karu a assustar, né? Ela é afugentada pelo Pato. Mas como ele foi cortado, né, dessa temporada, felizmente tiveram que fazer mudanças. Outra mudança, o Luffy e o Usopp na série eles não alcançam Candelabra até que os companheiros deles sejam completamente desenvolvidos em cera. No mangá não, no mangá chega o trio desembestado, gritando, correndo e tipo, o Zoro e os outros dizem, derruba esse pilar e tal, pra libertar a gente. Só que quando o Luffy vai derrubar o pilar, aquela abóbora lá que tava com a cera, ela não cai pro lado, ela cai em cima de onde eles estão, então só acelera o processo. Mas, enfim, a Vivi, ela descobre sobre as notícias da Guerra Civil em Alabasta por meio do Mr. Tree, enquanto ela está aprisionada. Já no mangá, as informações que a Vivi obtém são quando o bando já saiu de Little Garden, eles estão no mar. E aí ela descobre, né, por um jornal que a Nami tinha comprado com o News School, ou então o News Pocó, né, na tradução mais recente do anime. O Mr. Tree, ele abandona o Mr. Five e a Miss Valentine de imediato, forçando o Usopp a lutar contra ele sozinho. No mangá não, no mangá tá todo mundo junto, o Luffy consegue nocautear ele, e aí a Miss Golden Week, ela prende o Luffy com o Collar Strap lá, e é o Usopp e o Karu que tem que dar um jeito na dupla de assassinos. O Mr. Five, ele não acerta nenhum ataque no Usopp, porque ele deixou, né, a Miss Valentine cuidar dele por boa parte da batalha. No mangá não, no mangá ele ainda acerta alguns tiros com a flintlock dele. E a Miss Valentine, ela acerta o Usopp com socos, né, e vai aumentando o peso deles a cada golpe. No mangá não, no mangá o Usopp tava lá, né, caído no chão por causa da explosão do Mr. Five. E aí ela senta nas costas dele e começa a aumentar o peso dela. 100, 200, 500 quilos. Pois é, o Usopp sofreu nesse arco. É o Usopp, né, que liberta os companheiros dele de Candelabra. E ele faz isso usando os poderes da Kirokiro no Mi da Miss Valentine. No mangá não, no mangá ele pega uma corda especial banhada em óleo, pede pro Karu dar a volta no bolo e no Brog. E aí o Luffy pega o cabelo do Mr. Tree, né, que é estilizado e tem um fogo em cima e usa pra queimar a corda. A luta da Nami e da Vivi contra a Miss Valentine é expandida. Ou seja, no mangá elas só deram uma pancada e a Valentine desmaiou. Aqui não, aqui estenderam, tanto é que a Valentine quebrou o bastão da Nami, né, em 2. O Zoro, ele mata o Mr. Five. No mangá, o infeliz ainda sobrevive à luta, mesmo tendo tomado um golpe cortante de espadas flamejantes. A Nami, quando... É porque a forma como foram libertados é diferente, né? No mangá, a camisa da Nami fica queimada, ela fica só de sutiã e de saia. E aí, né, graças a isso acontece um lance que eu vou explicar mais no próximo arco, né? No próximo diário de bordo. E, obviamente, né, esse lance que acontece não é mostrado em tela. Os eventos da luta entre o Mr. Tree e o Luffy, eles são invertidos. Pois no mangá, o Luffy enfrenta o Mr. Tree primeiro com o Candle Champion, né, que é uma armadura de cera que o Mr. Tree faz. Ele usa o Candle Lock para enfrentar o Mr. Tree. E depois o Mr. Tree ele foge para a floresta e o Luffy vai e persegue
E tem um monte de estátuas, né? O Luffy tem que adivinhar qual é a verdadeira. E ele adivinha logo de cara que é o Mr. Tree de verdade, usando instinto. Aqui não, aqui eles trocaram. Primeiro botaram o Luffy encontrando os bonecos de cera. Ele não descobriu quem era o verdadeiro Mr. Tree. Só depois que ele vai pra caverna do Brog e luta, né, com o Mr. Tree e o derrota. Inclusive, na série ele derrota o Mr. Tree usando o Candle Lock e um golpe chamado Gomu Gomu no Tonkachi. No mangá ele usa o Gomu Gomu no Yari, né, que é como se fosse uma lança, que ele usa os pés e tal. Como eu já falei, o Luffy não reconhece o Mr. Tree usando o instinto, então ele toma um monte de golpes, né, de adagas e alabardas. O Luffy ele sente dificuldade em erguer os braços que estão presos pelo Candle Lock. No mangá isso não acontece, ele levanta de boa. Não temos o robô, né, o Candle Champion do Mr. Tree, que é um robô de cera, e a Miss Valentine, a Miss Golden Week pinta ele. O Sanji, ele usa o codinome de Mr. Prince durante a ligação contra o Mr. Zero, depois de ter, né, fingido que era o Mr. Tree. No mangá, não. No mangá, esse codinome do Sanji, Mr. Prince, só é usado no arco de Alabasta propriamente dito. Inclusive, aqui na série, ele confessa, né, que matou os Unluckies. E aí, bom, ele antes falou, né, que era o Mr. Tree, que tinha acabado com o chapéu de palha, mas aí chegaram os Unluckies e ele admitiu que ele matou os Unluckies. E aí o Mr. Zero percebeu que não era o Mr. Tree. No mangá, não. No mangá, ele dá uma desculpa, né? Ah, o chapéu de palha ainda estava vivo, né? Mas agora eu acabei com ele mesmo. E graças a isso, o Mr. Zero, ele fica paranoico. Pensa que o Mr. Tree o traiu, né? Ele diz, ah, você mentiu pra mim, né? Mas não, tudo bem. Siga o plano, pega essa Eternal Pose aí que tá com a Miss Friday e vá pra Alabasta. Só que aí que tá, quando a ligação é desligada, ele pede pra Miss All Sunday chamar o Mr. Two e mandar ele lá pra Little Garden pra matar o Mr. Tree. Pois é. Então, graças a isso, não temos também a aparição do Mr. Two nessa temporada. O Mr. Tree tá salvo por hora. O Sanji, ele mata, né, a Miss Friday e o Mr. 13. No mangá, os dois sobrevivem à luta. Não sei como a Miss Friday sobreviveu, um pescoço torcido, mas ela sobreviveu. O Dory e o Brog, na série, eles encerram o duelo até que eles lembram o motivo do duelo e retornam à luta, né? No mangá, não. No mangá, os dois não lembram o porquê eles estavam discutindo para começo de conversa, mas resolvem continuar brigando mesmo assim, porque é rotina. Inclusive, por causa disso, nós não vemos o flashback dos dois, de como a briga começou, que foi graças a uma garota chamada Yuki, que viu, né, que os dois capitães dos piratas gigantes capturaram e mataram o Rei dos Mares e perguntou qual era o maior. E aí os dois ficaram brigando para ver qual era o maior e a luta, né, durou até os dias de hoje. Por fim, na série, a Vivi tenta planejar, né, a despedida dela do bando dos Chapéus de Palha para que eles fiquem seguros. No mangá, não. No mangá, ela depende deles para voltar para Alabasta. E aí, né, na série nós temos algumas cenas inéditas pro arco. Por exemplo, a cena em que o Luffy, a Vivi e o Dory fazem um funeral pro Igaran. A cena da Miss Golden Week dando uma festa do chá pro Luffy, tentando fazer ele se afogar no mar, né? A Miss Golden Week falando um pouco sobre o passado dela, que ela trancou os pais numa caixa, onde eventualmente eles morreram. O Brog contando pro Usopp o que é que faz um bravo guerreiro, né? O Usopp desafiando a dupla de assassinos, Mr. Five e Valentine, para um duelo no estilo Elbaf, os dois aceitam. O Mr. Tree matando a Miss Valentine para evitar a fúria do Mr. Zero. E, é claro, né, o jantar da tripulação após deixarem Little Garden. Em outras palavras, os agentes da Baroque Works com relevância, né, com nome, até agora no mangá não morreram, mas na série morreram. Inclusive, vamos falar de easter eggs e curiosidades que eu separei um bocadinho aqui, né? O título original do episódio 4, Big Trouble in Little Garden, é uma referência ao filme Os Aventureiros do Bairro Proibido, de 1986, cujo título original, Big Trouble in Little China. O quinto episódio também segue isso, né? O título original é Wax On, Wax Off, que é uma referência a uma fala clássica de Karate Kid, A Hora da Verdade, quando o Daniel tá lá, né, encerando o carro do Sr. Miyagi.
É a primeira aparição física do Pop Rock Candy, que é o barco do Mr. Five e da Miss Valentine. Só que quando eu tô dizendo que é a primeira aparição física do barco, é a primeira mesmo. Nós não temos nenhum painel no mangá com esse barco, nenhuma cena no anime. Esse barco foi mostrado pela primeira vez aqui em live action. Foi bem bacana, né? Quando o Soap tá mentindo por Brog sobre uma das aventuras dele, ele menciona que usou um martelo de 5 toneladas para derrotar uma topeira monstro. Isso é uma referência a uma futura luta que o personagem terá. Assim, né, que nem o foreshadowing do peixinho dourado gigante, cujo cocô parecia uma ilha. Aqui, vamos entrar em território de spoiler de novo, então, novamente, mutem o vídeo, só quando eu fizer assim vocês podem ligar o som de novo, a menos que não se importem com spoilers, né? Mas vamos lá. As estátuas presentes no acampamento do Dory representam respectivamente o Nika, o Brog do mangá e a silhueta do Loki que foi mostrado no flashback de Charlotte Chiffon. Bom, voltando, né? Nos arquivos dos alvos do Mr. Tree, é dito que a Vivi tem 1,60 m de altura, o que contradiz a altura dela no mangá de 1,69 m. Mas isso foi puramente feito com base na altura da atriz Charitra Chandran, né, que interpreta a Vivi na série. O jornal do Mr. Five possui diversos easter eggs. Um anúncio da Doskoi Panda, que é a marca de roupas mais famosa de East Blue, com uma atriz na ilha Mirror Ball. Um anúncio de amargos estomacais suíços de um tal Dr. Huffeland. Uma coluna avaliando o espetáculo Herói da Marinha, né, que estava em cartaz em Logtown, falando sobre o Garp. Um artigo que foi escrito por Iaeno Tsinode sobre a reabertura de uma famosa pet shop em East Blue, provavelmente a loja lá de Orangetown, né, que o Chuchu protegia, que foi cortado da série live action, mas tem no mangá. Inclusive, a data do artigo diz que é fevereiro. Isso bate com a história no mangá, porque as bonecas que o Igaran criou, né, como iscas do Luffy, da Nami e do Zoro pra se passar por Vivi, quando tava fugindo de Whiskey Peak pra ganhar tempo pra eles, é datado que elas foram criadas no dia 19 de fevereiro. Então, acaba batendo, né, a data com o mês que o artigo foi escrito. Nós temos um obituário com o título Water 7 celebra a heroína local Bárbara Troy. E esse nome não é do mangá, pois é o nome, né, da falecida mãe do Randy Troy, que é um consultor para a série live action. Inclusive, no artigo também menciona que ela era proprietária de um bar chamado Bar da Bárbara, que posteriormente será, né, comandado por um personagem chamado Blueno. O Randy Troy, né, ele postou algumas imagens adicionais nas redes sociais, revelando alguns detalhes. O artigo que o Mr. Five lê em voz alta possui o título Rebelião liderada por civis ganha vantagem e foi escrita pelo Big News Morgans. A manchete que diz, né, que as buscas pela Vivi foram encerradas e que ela foi dada como morta, também mencionam que alguns moradores suspeitam que ela tenha fugido como consequência do escândalo a respeito do uso de Dance Powder. Vocês podem estar meio confusos, mas na terceira temporada isso vai ficar esclarecido, tá bom? O artigo também entrevistou vários membros do Exército Real e do Exército Rebelde acerca das tensões crescentes em Alabasta. Inclusive, um dos entrevistados foi chamado de Okome e é descrito como um morador de Alubarna. Devido ao apoio dessa pessoa aos rebeldes, é provável que estejamos falando da personagem Okami, que morou em Alubarna durante a infância e faz parte do Exército Rebelde no mangá. Também é possível ver um volume da Street Corner Collection de Iaeno Tsinode, né, incluso, com o título Rivalidade entre Criminal e Doskoi Panda aumenta, que são duas marcas de roupa, né, no universo de One Piece. Temos uma breve menção a Cyber Panda, que é uma outra marca. Uma das publicações do Morgans, né, tem o seguinte título: Jewelry Bonnie deixa rastro de crianças e idosos machucados. É um personagem que aparece um pouco mais pra frente no mangá, mas foi legal botarem esse easter egg, né? Um outro artigo publicado pelo Tsinode tem o título Iceberg de Water 7 é nomeado o prefeito favorito da Grand Line. Também temos um anúncio das maçãs Kolubo e biscoitos do mar da Vila Shimotsuki. E aí acaba, né, as referências no jornal.
Voltando para outras curiosidades, o Usopp ele chama a Miss Golden Week de Maria Chiquinha, uma referência à Chiquinha do seriado Chaves. Mas isso é só na dublagem em português, né, na dublagem brasileira da série. No idioma original ele chama ela de outra coisa, mas eu não reconheço a personagem que ele chamou, por isso que eu trouxe essa versão localizada, né? E a música de espera que nós temos no Dendemushi é uma versão de Believe, que é a música de abertura durante boa parte da saga de Alabasta no anime. Os dossiês que o Sanji encontram, né, usam o design de rabiscos dos chapéus de palha presentes, né, no mangá, no anime. Obviamente foram inspirados no Iñaki Godoy, na Emily Rudd e no Makenio. Mas é legal que eles usaram desenhos do próprio Oda, ao invés de fotos do live action. Inclusive, né, em quesito de figurino, a Nami e a Vivi estão com as roupas que elas usam no arco mesmo. Já o Luffy e o Sanji estão com os visuais deles na capa do capítulo 140 do mangá. E a roupa que o Zoro tá é do visual da capa dele no capítulo 128. Quanto ao Usopp, eu procurei, mas eu não consegui encontrar uma referência visual do mangá, nenhuma color spread daquela roupa. Então eu acho que aquela roupa que o Usopp tá usando nesses episódios é original da série mesmo. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fico Deus no coração, Jesus chama. O próximo Diário de Bordo, o próximo episódio, vai cobrir o arco de Drum, que pega os 3 últimos episódios da temporada. Então esperem um vídeo bem longo. Mas vamos ter, né, um hiatozinho nessa série. Mas não se preocupem, porque já foi anunciado que no ano seguinte, 2027, teremos One Piece, a série A Batalha de Alabasta. Terceira temporada sai ano que vem, ô glória! Mas é isso, me despeço de vocês, até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you